No livro Conduta Espírita, André Luiz traz uma mensagem muito bonita, bem atual para os momentos que estamos passando. Se trata perante os fatos momentosos. E ele nos diz que devemos ter cuidado com as emoções desordenadas diante das paixões que a opinião pública faz, diante das calamidades, diante das epidemias. Ele nos diz que precisamos nos acalmar, mas que acalmar-se significa acalmar os outros. Como é que nós vamos nos acalmar? Diante de tantas dificuldades que nós estamos passando, diante de tantas angústias, diante de tanto sofrimento. Então nós paramos para refletir acerca das nossas emoções desordenadas. O que é uma emoção? Sempre que a nossa mente é acionada diante de um fato, nós vamos sentir uma sensação. Essas sensações são as emoções, que podem ser ordenadas ou desordenadas. No momento, nós estamos vivendo sensações desordenadas, porque surgiu um fato novo nas nossas vidas. E esse fato novo acionou em nós uma emoção primária, que é o medo. Então, nós passamos a sentir medo. E o medo, muitas vezes, que é uma reação natural do organismo, mas pode levar à aflição, leva ao desespero, leva à agressão, porque o medo, a situação do medo, vai depender do estado evolutivo de cada criatura. Outras criaturas se encolhem, se amedrontam. E aqueles que gritam, aqueles que falam muito, os agressivos, atingem as outras pessoas e os mais tímidos atingem a si próprio. Como resolver essa situação? Como fugir ao medo ou entender o medo e tratar o medo? A orientação que nós recebemos é buscar a calma. Como é que nós vamos nos acalmar diante dessa situação? Se calma é paz, é sossego, é tranquilidade, é serenidade. Aí vão perguntar como buscar a calma numa situação e num momento deste. Então nós buscamos Jesus. Ele nos deixou a sua paz, nos deixou a sua alegria e nos disse que essa paz e essa alegria é diferente da alegria que o mundo oferece. Porque essa alegria, essa paz, vem com entendimento. E nós vamos realmente compreendê-la quando nós abandonarmos os erros e as paixões. Como abandonar os erros e as paixões? Nós estamos iniciando através da dor. A dor que burila, a dor que nos faz despertar para os momentos sublimes que nós já passamos aqui na Terra. E nos leva a buscar esse mestre, o Mestre Jesus, que orienta, que ampara, que nos traz segurança, que nos protege constantemente. Acalmar-se para acalmar as outras pessoas. Mas só nos acalmamos quando acalmamos aqueles que convivem conosco. Eles precisam de nós, do nosso conhecimento, do conhecimento que acumulamos durante as nossas experiências, nos momentos de alegria, nos momentos de esperança, nos momentos de fé. E chega esse momento em que nós somos convidados a colocar em ação tudo aquilo que aprendemos, que amamos e que construímos ao longo da vida. Em seguida, André Luiz nos orienta quanto às conversações, o que nós estamos passando adiante, nesse momento de notícias que ele diz terrificantes.
E ele nos diz que a caridade cala muitas vezes, e se nós buscarmos constantemente, o verbo ou a palavra desequilibrada. Então, o que é que nós estamos passando adiante? Qual é o nosso conteúdo psíquico que nós estamos levando adiante para as outras criaturas? Ele nos orienta a deixar o sensacionalismo de lado. Não nos envolvermos com as intrigas, com as perturbações. E nos convida à caridade. Mas o que vem a ser a caridade? Nesse momento tão difícil. Porque nós estamos ainda impactados com essa notícia que de repente nos tirou quase que da vida que estávamos acostumados, do trabalho, do afeto, dos abraços, dos encontros fraternais. E estamos diante de um inimigo, e ele é invisível. Nós não sabemos onde ele está. E ele nos foi apresentado como algo sem cura, que não existe um medicamento. Então nós nos assustamos. E passamos adiante o que sabíamos e o que não sabíamos. Mas aos poucos nós compreendemos que a solução, porque o homem cresceu e desenvolveu muito intelecto, que não acompanhou a moralidade, mas esse intelecto está ajudando na descoberta de soluções para esse drama. Enquanto isso não chega, nós somos convidados à caridade. Mas o que vem a ser a caridade? Nós sabemos que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolente. Nós precisamos ser bons. A caridade é benfazeja, é branda. Nós precisamos nos tornar mansos e humildes em relação às outras criaturas. Ser indulgente para com as imperfeições alheias. Compreender a situação em que cada criatura se encontra. E amá-los como eles se apresentam, como eles são. Ampará-los. Demonstrar a nossa solidariedade para o trabalho que cada um desenvolve. E em seguida, o perdão das ofensas, que é justamente o ponto crucial da caridade. Não se pode fazer a caridade sem o perdão. Por que nós vamos perdoar? Jesus nos ensinou o perdão, porque todos erram. Quando ele nos orientou a não sacudir nenhuma pedra no telhado do vizinho, porque o nosso é de vidro. Ele nos orientou a não atirar a primeira pedra em ninguém, porque todos nós temos comprometimentos, todos nós erramos ao longo do caminho. Por isso que precisamos amparar o nosso semelhante. A medida que usarmos para ele é a mesma que será usada para cada um de nós. Quantas vezes perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Perdoar sempre. A quem? A todas as criaturas ao longo do caminho. Porque nós estamos aqui para nos reconciliar enquanto estamos no caminho. André Luiz também nos orienta nessa passagem que precisamos buscar a prece nos momentos de aflição. Porque a provação, ele nos diz, se encontra na gravitação da justiça divina. Então, buscar a prece. Não se entregar à revolta, nem ao desespero, nem à acusação, querendo buscar, encontrar um culpado para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Buscar a prece. Porque com a prece nós movimentamos energias sublimes que estavam adormecidas em nós. Com a prece nós formulamos os nossos desejos, o que precisamos, o que queremos. E como vamos modificar a nossa vida, a nossa maneira de agir e de pensar
num futuro que nos espera, que nós queremos que seja iluminado e feliz. Os orientadores espirituais nos dizem que a prece é manancial de poder, que todo pedido encontra resposta na providência divina, que desde as regiões de infinita luz até as regiões abismais, existem sim os seletores de prece, os transformadores de bênção, que a providência divina coloca em todos os patamares da evolução, para atender, amparar e esclarecer as criaturas, a nos dizer que nunca vamos estar a sós nem desacompanhados. Todo pedido vai encontrar resposta. Os pedidos banais encontram na banalidade as suas respostas, mas os pedidos sublimes, os pedidos de transformação, os pedidos que envolvem o amor universal, eles vão encontrar nas regiões sublimes de luz e de paz a resposta, e nós vamos receber as bênçãos de paz recaindo sobre todos nós. Porque Ele nos diz buscar a prece, porque nós nos encontramos em provação. O que vem a ser provação? Uma prova é um teste. Nós nem prestamos atenção, mas estamos sendo submetidos a testes constantemente. Mas esse é mais forte. Nós somos submetidos às tentações diariamente. Nós somos colocados diante dos problemas que não conseguimos resolver em outras épocas, para que possa ser avaliado o conteúdo de amor e de aprendizado do presente, para que possamos resolvê-los enquanto estamos no caminho. As tentações são muitas. E nós estamos aqui para vencê-las. Por isso que nós pedimos todos os dias no Pai Nosso, não nos deixe cair nas tentações. Mas agora nós afirmamos, essa provação é muito grande, mas é um teste para a aferição dos nossos valores. Como nós estamos nos comportando? Qual é a lição que estamos passando adiante? Como anda a nossa fé, a nossa confiança? Porque, como Ele nos diz, a justiça divina observa tudo isso. Mas observa de que maneira? Através da lei de causa e efeito. A justiça divina é a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que nos ensina que nós somos livres para escolher. Cada escolha nossa, nós tivemos a liberdade de escolher. Mas a partir do momento que escolhemos, nós já caímos nos compromissos. É a ação, mas em seguida nós vamos ter a reação. Nós vamos nos comprometer com aquilo que escolhemos. E muitas vezes criamos uma faixa enorme de determinismo da lei. São aquelas situações que nós nos envolvemos e que precisamos resolver agora, na atual caminhada. Então, nós vamos ter sempre as oportunidades de escolha, mas vamos ser responsáveis por todas elas. Jesus nos apresentou a justiça divina, a nos ensinar que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. André Luiz também nos orienta nessa passagem tão bela, que mesmo diante das dificuldades, nós precisamos ter paciência e ter esperança, e nunca deixar de fazer o bem ao próximo em qualquer situação. Porque existe a conta do destino de cada um. E quem presencia essa conta do destino é a justiça perfeita. Então nós vamos entender. Podemos ficar fragilizados. Podemos nos questionar, mas nós não podemos perder a esperança. Porque toda a base da doutrina que Jesus nos deixou e nos ensinou está na esperança. Na certeza que nós vamos conseguir melhorar, que nós vamos aprender, que nós vamos crescer, que nós vamos nos renovar. Vai e não voltes a te comprometer, para que nada de pior te ocorra. E orientava
para que pudéssemos seguir adiante, não com dor e desespero, mas levando a alegria e o amor de quem encontrou os ensinamentos transformadores. É essa esperança que nós vamos conduzir, guiadas por Jesus. E vamos fazer o bem, porque nós sabemos o que é o bem. O bem é a justiça, é o amor, é a caridade, é a compreensão, é a segurança para todas as pessoas. E o mal será sempre o orgulho, a vaidade e o egoísmo, quando nós queremos o bem somente para nós mesmos. Compreendendo que todos nós existe a conta do destino de cada um, que os orientais chamavam de karma. Tudo está registrado, os nossos atos e os nossos feitos, no nosso corpo causal, que pertence ao nosso perispírito. Todas as nossas ações, atos, comportamentos, palavras, gestos, pensamentos, está lá adensado, nesse corpo causal, esperando um momento de se manifestar, quase sempre, nas reencarnações seguintes. Então nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades e a nossa conta perante a divindade. E estamos aqui. Voltamos através da reencarnação para nos redimir, para aprender, para nos renovar. E a beleza da justiça divina existe em cada um de nós. Não vamos nos revoltar, não vamos acusar, não vamos maltratar quem quer que seja. Estamos vivendo um momento da nossa renovação espiritual. O nosso amanhã depende do nosso hoje, depende das nossas ações. E nós vamos conquistar essas ações através do amor ao próximo. Porque nós temos uma doutrina que consola, que liberta, que ampara, mas que acima de tudo nos educa. É Jesus voltando. E através dela nós conseguimos entender, compreender o Evangelho, compreender o nosso destino e a nossa dor. Nós compreendemos todos os ensinamentos do Mestre. Aprendemos a ter calma, a ter esperança, a ter confiança, a ter fé. Não explica apenas os fenômenos mediúnicos, nos explica a vida. E nos explica, acima de tudo, que ninguém morre, que nós vamos dar continuidade em outra dimensão, que continuamos aprendendo, amando e progredindo, esperando o momento de voltar outra vez, para nos reabilitar perante a lei de Deus, como estamos nos reabilitando nesse instante. Por isso, nesse instante, vamos lembrar das orientações de Emmanuel. Espírita, seja este o teu nome, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, das angústias e das vacilações.